Fala, galera do sexto ano, estamos aí novamente para mais uma videoaula. Beleza, pessoal? Então, hoje a gente vai trabalhar a questão das teorias, né, explicativas para o surgimento da humanidade no planeta Terra. Nós já falamos sobre criacionismo. Lembra que eu falei com vocês, inclusive, sobre o mito? Então, agora já falamos sobre o mito, sobre o criacionismo, e agora a gente vai falar sobre a teoria científica, evolucionismo. Beleza? Esse é um conteúdo que vocês estudam em história e estudam em ciências, tá bom? Então, aqui é o professor Luiz Maurício, da parte de história, trazendo essa interpretação e essa teoria a partir da história. Beleza? Vamos nessa, então. Vou compartilhar aqui o material com vocês, que nós preparamos rapidamente. Então, olha lá, na tela. Certo? Então, ó, criacionismo, evolucionismo. Vamos nessa. Então, aqui tem listado características de um lado sobre o criacionismo e sobre o evolucionismo. Já falamos sobre o criacionismo, que é uma perspectiva religiosa. Então, o criacionismo ele vai estar presente em várias religiões, não é só na religião cristã, que é a que a gente mais conhece, que é dominante no Brasil e no Ocidente. Então, você pega lá o Antigo Testamento, né? No livro Gênesis, tem lá toda uma narrativa criacionista, aonde você tem a ideia de um criador, né? No qual nós chamamos de Deus, que teria criado, de acordo com a sua vontade, criado todas as coisas, né? E o homem, o ser humano, foi criado de acordo com a semelhança, né? É feito a imagem e a semelhança, está lá no texto bíblico, certo? Só que o criacionismo é uma perspectiva cultural, religiosa, mas não é única do cristianismo, tá? Então, ele tem essa perspectiva está presente em várias religiões. O que hoje nós vamos trabalhar? A questão do evolucionismo. E aqui a gente tem as características principais. Mas daqui a pouco a gente volta nessa tela. Vamos avançar. Então, a teoria evolucionista, né? O nome já traz para a gente, né, um entendimento já bem diferente, ó. Evolucionismo, evolução. Então, as coisas foram acontecendo ao longo do tempo. E para a gente, para a história, tempo é uma coisa muito importante. A gente já estudou isso. Tempo é uma variante fundamental, certo? Então, principalmente a partir, né, do século XIX, você tem a fundamentação dessas teorias que vão apresentar essa perspectiva evolucionista. Então, você tem dois cientistas, tá? Dois cientistas que são marcantes para a gente pensar, refletir o pensamento evolucionista, que é um deles, o primeiro é o Lamarck e o segundo é Darwin, tá? Então, Jean-Baptiste Lamarck e Charles Darwin, tá? Então, eles, inclusive, vão estabelecer teorias. Por exemplo, Lamarck, lei do uso e desuso, lei da herança dos caracteres adquiridos, ou seja, o que ele está querendo dizer? As características presentes no indivíduo, né? Ele passa para aqueles que vêm depois dele, né? Para os seus filhos, seja os animais, seja os seres humanos, não importa. Então, são características adquiridas que são passadas para os descendentes. Então, essas teorias presentes no Lamarck vão ser também importantes para o desenvolvimento do pensamento de Darwin, né? Porque Darwin vai ser o personagem mais importante dentro desse pensamento evolucionista. Lembrem-se, evolucionismo, pensamento científico. Criacionismo, pensamento cultural, religioso. Tá bom? Então, para o Charles Darwin, existem variações naturais, né? Então, tem a questão da variação positiva, variação negativa, variação positiva, sobrevivência e reprodução. Variação negativa, torna-se não apto a sobreviver. Essa é uma questão chave no pensamento de Darwin, nas teorias de Darwin.
tá? Dentro dessa ideia do evolucionismo. Os mais aptos sobrevivem. Aqueles que não se adaptam ao meio ambiente, por exemplo, eles morrem, ficam ao longo do caminho. E muitas espécies ao longo do caminho foram acontecendo isso. Elas foram pelo um processo natural, não necessariamente com a intervenção do homem. Muitas espécies foi sim com a intervenção do homem no meio ambiente, mas nesse caso, um processo natural. É uma questão biológica e de adaptação ao meio. Essas espécies não se adaptaram ao meio e então foram ficando ao longo do caminho, tá? Então, tem essa ideia da sobrevivência, reprodução e de você não se adaptar, tá bom? Vamos voltar lá naquela primeira tela. Olha lá, então, ó. O evolucionismo é uma teoria, tá? Fruto de um conjunto de pesquisas em constante desenvolvimento. Por quê? Porque é um pensamento científico. E ciência está constantemente em mudança. Diferente do criacionismo. O criacionismo é uma perspectiva narrativa atribuída a uma questão sobrenatural, né? A um criador, a Deus, então ele criou, está pronta aquela narrativa e isso nunca vai ser modificado, né? Então você tem muitas pessoas que creem nessa perspectiva até hoje, principalmente aqueles que são adeptos, né, do cristianismo, tá bom? Então aqui a nossa questão não é dizer quem que está certo, quem que está errado, o que que é verdade, o que que não é isso. A nossa função aqui é mostrar para vocês que existem essas duas perspectivas. Algumas pessoas, né, alguns físicos, cientistas, não consideram o criacionismo como uma teoria, né, apenas uma narrativa, mas que não tem uma perspectiva de teórica, mas isso não importa. Então, a gente aqui está colocando, sim, o criacionismo como uma teoria e o evolucionismo como outra teoria, só que fruto da ciência, tá? E aí, o legado de Charles Darwin é muito grande, mas você tem outros personagens importantes, como eu citei lá a questão do Lamarck, tá? Então, o Darwin vai perceber o quê? Ele vai perceber a semelhança entre os animais, né? E começar a concluir que muitas dessas espécies passaram por fatores naturais que foram modificando os seus organismos. Então, essas espécies foram se desenvolvendo ao longo do tempo, foram se adaptando e foram se modificando, tá? Então, por exemplo, o Darwin vai levantar a ideia, né, ó, acompanhando comigo aqui no texto, ó, ele vai levantar a ideia de que os seres vivos estão em constante concorrência e, assim, somente os mais preparados às condições ambientais poderiam sobreviver. Ele está falando aqui de todas as espécies, tá? Então, a obra clássica do Darwin, A Origem das Espécies, ele vai publicar em 1859. Vai ser um alvoroço, né, naquele momento que ele publica esse livro, porque os religiosos, principalmente, vão, né, entrar ali com toda a força, né, dentro de uma crítica, né, muito contundente ao Charles Darwin, né, tá? Então, a obra dele, Origem das Espécies, o que que ele vai afirmar? Que o homem e o macaco teriam uma mesma ascendência. Então, não quer dizer necessariamente que o homem ele é originário do macaco, mas que no homem existe uma ascendência nos primatas, né? Então, é lógico que existem algumas lacunas, né, dentro desse próprio pensamento. Existem algumas lacunas. Como também existem lacunas no pensamento criacionista, né? Porque se você imaginar, é só a gente ir no museu, por exemplo, a gente olha lá os fósseis e aqueles vestígios muito claros de espécies que nunca existiram e que não estão narrados, por exemplo, não estão presentes na narrativa bíblica, né? Por exemplo, os dinossauros. De onde saiu isso? É uma invenção? Não, eles existiram. Existem fatos comprovados que existiram, vestígios concretos, materiais. Não é um conjunto de ideias. Então, existem lacunas, né, dentro das duas linhas de raciocínio. Em especial, lacunas maiores, muito maiores, no pensamento criacionista. Tá? Então, seguindo, ó, olha lá, dentro do pensamento evolucionista. Lembrando que vocês vão estudar isso também na matéria ciências, tá? Então, ó, Charles Darwin, o ambiente seleciona os mais aptos a sobreviver. Os mais aptos se reproduzem e deixam mais descendentes, né? Então, por exemplo, aqui tem um exemplo clássico, né? Vocês vão aprender isso em ciências, né? Olha lá a girafa.
Por que o pescoço tão longo? Porque a necessidade de buscar o alimento, né, fez com que essa espécie fosse sofrendo um processo de mutação natural e aumentando o seu próprio pescoço, aumentando, tendo uma altura maior. E cada vez mais, nesse processo, essas características foram sendo deixadas para as outras espécies que foram sendo originárias da reprodução desses próprios animais, né? Então, aqui tem um exemplo, ó, 1, 2 e 3, né? Olha lá, né? A questão do desenvolvimento, né? A diferença, a mudança de característica, tá? E aí, essa foto clássica, por que eu coloquei isso daqui? Porque isso é muito simbólico dentro da questão do evolucionismo, né? Que são as espécies, né? Relacionadas ao ser humano, né? Então, você tem aí características muito próximas dos seres humanos de hoje, né? Do Homo sapiens, que é o mais próximo da nossa realidade, né? Com características mais próximas. E a gente tem aí, ao longo desse percurso, né? Digamos assim, né? Foram sendo encontrados essas espécies, né? E com o desenvolvimento científico, né, foi possível estabelecer de que período que eram aquelas ossadas encontradas, né, aqueles fósseis, por exemplo. A gente vai estudar isso mais adiante, tá? E aí você tem aí o estabelecimento de um parâmetro de período, né? Então, por exemplo, Australopiteco, seria esse primeiro, dentro dessa escala evolutiva, você tem aí uma atribuição de 2 milhões a 3,5 milhões de anos atrás. Depois, Homo habilis, Homo erectus, né? O Neandertal e, por último, Homo sapiens de 300 mil anos para cá. Tá bom? Então, essa escala, a gente vai retomar isso, tá? Podem ficar tranquilos, só estou adiantando. Então, são imagens, ó, a questão do primata, né? Então, qual a posição que está correta? Não cabe a gente aqui fazer isso, né? Eu não vou fazer isso com vocês. Então, a criacionista ou evolucionista? Então, eu vou deixar que vocês decidam, né? Então, uma coisa é certa, o assunto é polêmico? Sem sombra de dúvida, ele é polêmico, tá? Eu vou parar aqui a nossa transmissão, aqui do vídeo. É um assunto polêmico, mas para nós estamos dentro da escola. Então, dentro do processo educacional, cabe a gente entender e estudar, né? Essas duas teorias, né? Ainda que muitos não considerem o criacionismo como uma teoria. Mas a gente tem essas duas perspectivas. E a gente precisa entender, porque é importante. E dentro do pensamento científico, é fundamental vocês entenderem o que a importância do evolucionismo para poder a gente compreender muitas coisas. Tá bom? Galera, grande abraço. Estamos encerrando aqui a nossa transmissão. Obrigado aí pela atenção de vocês. Não esqueçam, todo esse material está sendo colocado no nosso canal, lá do YouTube, que é o que foi criado para nós, para mim, para vocês, alunos. Então, é uma forma de a gente estar em contato, em comunicação. Então, se inscreve no canal e curte lá o nosso vídeo, tá bom? Para que a gente possa movimentar o nosso canal, tá bom? Valeu, galera. Grande abraço. Obrigado, tá? Pela atenção.